porque eu não sou nem a pessoa assim que come bem. Eu só como porcaria, mas eu tenho que respeitar as porcarias, velho. Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. É o podrão, mas é o podrão mais limpo da cidade que eu vou, né? Nós comemos mal, mas Você é vai limpinho, no né? Enzos, o Enzo é todo branquinho, é bem limpinho. Sim, o Enzo aprovado já, viu? E é maravilhoso, e eu estou lá. É verdade. Patrocinada toda semana. Então, inclusive, esse programa não está sendo patrocinado, mas não custa nada a gente lembrar da pessoa que nos deu a oportunidade do patrocínio. Exato, O senhor Enzo. Que até me dá as coisas. Cara, é maravilhoso. Eu fantasiada de zumbi, o cara me reconheceu. Eu fiquei chocada. Pessoas perfeitas, né? Eu fiquei chocada. Eu me sinto muito gloriosa. É uma vitória chegar no Enzo e comprar as e coisas. na Larissa e no Enzo com a Larissa é sinônimo de não pagar. É ótimo. É ótimo. Amiga. Sim, eu sei porque eu já passei por isso. É ótimo. A gente vai, pede o Enzo, pede o velho. estoque dele todinho de cheeseburger, ele dá. Aí ele e sorri, dá tudo certo. não. É, Sim. e dá tudo certo. É a mesma sensação de só- ir nos lugares com Jéssica Greco. Beijo, Jéssica, que tá em Amsterdã. Exato, amiga. Estamos no mesmo fuso agora. Que conexão, hein? Que conexão, é. Que conexão. Sames. Não, amiga, só posso te oferecer o Enzo, é aquele negócio. Tá ótimo. Então, Dudes, quando tu voltou, assim, o que é que te deu mais de diferença mesmo? Na verdade, o que eu mais... o que mais me fez falta de quando eu voltei foi poder simplesmente sair de casa e ir pra um rolê. Ir a pé e tal, né? Exato. E ter essa liberdade de fazer as coisas a pé. Mesmo que demore, tipo, sei lá, meia hora, é fazível. Tipo, aqui é fazível. É possível. É Quando possível. chovendo, é possível. Exato, é possível. Inclusive, viemos pra cá hoje, tava chovendo e É. de boa, sobrevivemos. Coloca, sei lá, um casaco impermeável e Vida que deu nós, segue. é vida que É. segue. Agora, essa é uma coisa que lá não dá pra fazer. Primeiro porque tem zero de segurança. Às vezes, as pessoas falam, isso é um grande estereótipo de que o Brasil não é seguro, mas assim, gente, desculpa, é a realidade. Infelizmente, Infelizmente, é a realidade, ainda mais se você é uma mulher. Não, com certeza. Não existe segurança pra mulher na rua. Então, isso é uma realidade. Era isso que eu ia falar, tipo assim, eu, no meu alto do meu privilégio de ser Homem, ponto. homem no Brasil, ser Homem branco, cisgênero. né? Cisgênero e tal. E onde, em Fortaleza, onde eu morava, era num bairro mais nobre, então, tipo assim, eu conseguia andar a pé se eu quisesse, Então. de uma maneira um pouco despreocupada, mas o terrorismo era sempre muito grande. Mas, tipo assim, eu nem imagino o que é que seja ser uma mulher e andar no meio da rua, né? Nem imagino. Então, eu tava até conversando com ela esses dias que, tipo, eu não tenho paranoia de sair aqui na rua. Tipo, é claro que eu sou paulista, né? Então eu vou, infelizmente, ter esse defeito. Então, ninguém é perfeito. Quase nunca Ela que está errou. dizendo. Já nasceu com um erro aí. Ninguém é perfeito, exatamente. Raramente errou, né? Sorry, I can't Mas ela be não pode nem perfect. controlar. Exatamente. Como boa paulista, eu saio aqui na rua olhando pra todos os lados, né? Mas é o Sim. quê? Força do hábito. Aham. Sim. Não é como se realmente fosse Sobrevivência, acontecer né? alguma coisa. Não, mas não é porque é seguro também que você vai ficar de bobeira Exato, também. Não vai ficar atento. A famosa da sorte pro azar. Mas eu acho que Claro. Brasil... Nossa, eu vejo o Naná, eu já fico assim, meu Deus, lá vem. Sim. Até porque, tipo assim, pode ser que eles não vão te roubar, mas só o fato de você ser menina, eles já vão Eles já mexer podem contigo. mexer, exatamente. Já vão tirar uma Isso é piadinha, muito mandar um foda. beijinho, Tipo fazer assim, alguma coisa. Mexer no cabelo. Ai, Nossa. meu Nossa Ah, senhora. mas não toque em mim. Eu tenho um negócio, não toque em Encosta mim. nisso. Mas eu acho assim que o problema daqui às vezes não é nem de violência em relação a assalto, a roubo. Eu acho que é muito mais em relação ao racismo e à xenofobia. Porque Sim, inclusive eu falei com a Maria isso hoje, a gente tá falando hoje, porque a gente tava passando na rua e tinha um cara fantasiado, né? Porque, enfim, hoje é Halloween. Tinha um cara fantasiado na rua, aí um irlandês, provavelmente estava muito bêbado já, parou pra tirar foto com o cara, pediu pra tirar foto, o cara, aí o irlandês, da onde você é? Aí o cara, sou do Uruguai. Aí a gente passou em frente, eu falei, nossa, se alguém me parasse na rua aqui e eu visse que fosse um irlandês, estivesse, tipo, meio que bêbado, um pouco bêbado e tal, e perguntasse de onde eu era, eu já ficaria meio assim de falar que sou do Brasil. Não porque eles são... Não porque eles têm preconceito aqui contra o brasileiro. Não é isso. Não, tipo, longe disso. Também Mas- isso. Mas, tipo, não Brasil em específico. Mas, tipo assim, geralmente, quando a pessoa que ela é xenofóbica é em relação a pessoas que não são da Irlanda. Eu já vi casos até com europeus. Tipo, sabe, com espanhóis que estavam no ônibus e a pessoa ficou resmungando, falando alto, sabe? Tipo, cala a boca. É exatamente isso. A parada não é que eles têm algo contra algumas nacionalidades. É porque eles acham que eles, por
serem irlandeses, eles são superiores às outras pessoas. Exatamente. E isso Sim. é foda. São os pobres coitados. E isso pra mim Acho é que a pior xenofobia que tem, cara. Porque, Isso. tipo assim... Com certeza. Porque Mas de é. novo, tipo, eu moro no Sudeste, então assim. Eu acho que ela queria morar no Nordeste, que ela quase falou. Ato falho. Se eu tenho uma coisa que eu vejo bastante no Sudeste é xenofobia, né? Nossa. Nem falo. Nossa. Então, assim, nesse ponto, tamo aí pau a pau. É. Empate. Tá aí Então, um empate. Toda vez que a gente foi muito pra turismo, né? Então, tipo, a galera não escutava a nossa voz. A única vez que a gente sofreu xenofobia, entre várias aspas, foi em Recife. Tudo bom. Tipo, Nordeste ainda. Pois é, foi muito estranho, só porque a gente fala algumas palavras diferentes, eles se tocaram, porque foi uma sensação muito estranha, tava no elevador. Não chegou... Acho Não que, é xenofobia, foi não uma chegou a sensação ser de xenofobia, estranhamento, Foi um entendeu? estranhamento. Foi uma Foi. mas Entendi. por isso que eu falei entre várias aspas, porque porque pareceu, entendeu? Eles olharam pra gente assim, tipo, vocês não são daqui, A gente foi entendeu? fazer um concurso... Essa é a parte que é todo mundo rir, né? Porque A gente- eu e o Matheus fazendo concurso público. A gente foi fazer um concurso KKK. público os dois. A gente, enfim... A gente Recife. passou super, viu, Quem gente? te viu, quem te viu Globinho. Então, Né? A gente tá aqui mamando a seta do governo ainda, recebendo dinheiro. tô aqui recebendo dinheiro da Lei Rouanet pra fazer esse podcast. Então, Hashtag quero. a gente tava Puta, dentro do queria elevador, a gente tava dentro do elevador e aí, acho que foi a Larissa, falou assim, oxi. Falou alguma coisa, eu falei com ela, não sei o que, ela, oxi. Aí na hora que ela falou, oxi, todo mundo do elevador virou pra gente. Não, sério, foi muito creepy. Toda a gente ficou, nossa. Nossa. Foi muito estranho. O que aconteceu? Foi, tipo assim, 3 andares que eu fiquei assim... Eu sou um bicho aqui agora, é isso? Todo mundo virou, aí foi tipo, mas é porque é exatamente isso, é porque não era Em São todo Paulo nunca mundo de passamos lá por e isso, né, também. Mas A gente aqui, nossa, eu tenho altas histórias. Aqui... aqui rola. Quando a gente saindo, a primeira vez que a gente se encontrou, porque eu me conheci você aqui na Irlanda, meu primeiro Sim. dia, um cara no meio da rua começou a me xingar de espanhol, pedindo pra eu voltar pro meu país, me chamando de vários nomes, Oxi. de puta, prostituta. Eu passei por isso esses dias em São Paulo. Nossa. Mas não comigo. Ai, que Eu vi meu acontecendo Deus. com outra pessoa. Eu até postei no Twitter depois, porque eu achei muito engraçado. Nossa, E dá aí, vontade de chegar e bater. Foi sabe aquelas galerias onde a gente compra produtos que vêm de lugares não tão credenciados? Uhum. Sim, amigos. É aqueles Aquele amostra shopping. grátis. A amostra grátis que a pessoa isso, vende, entendi. Exato, entendi. exato. E aí... Shopping. Shopping, galerias. E aí tinha enfim, numa desses estandes tinha um coreano. E aí a mulher chegou lá e começou a gritar, falando que ele tinha que voltar pro país dele, que aquele era o país dela. Oi? Eu vou dar uma chance pra vocês adivinharem qual era o tom de pele dela. Ela é bem Eu acho que ela devia ser azul. Qual era a cor do cabelo dela? Ah, então devia ser. Agora, eu ia chutar uma cor que não existe natural de cabelo, mas aí eu ia ofender as pessoas que colorem os cabelos, então eu fiquei calado. Agora. Parabéns! Se você pensou branca e loira, você acertou. Então. Tlim, tlim, lógico. tlim, 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 tlim. Não, dá até E aí raiva. foi muito engraçado, porque tinha um Nossa cara. Senhora. Tinha um cara do meu lado, que a gente tava fora, né? Em outro quiosque. Na galeria. E aí ele virou pra mim e falou assim: se ela tá achando ruim, devia tá indo comprar o original. Não era, é exatamente isso que eu tava pensando. Ela tá mandando o cara voltar. Berro! no meio É da a nota galeria, de foi 50 tudo. na mão pra dar pro cara e mandando ele voltar pro país dele. Exato! É verdade. Pode voltar, mas antes me deixa os tênis. Exato! Ai, E o cara virou na maior naturalidade e falou assim: ela devia estar indo comprar o original se ela tá achando ruim. E eu, Nossa Caralho. senhora. não é tão rica, não é tão Um tapa na cara. maravilhosa, tá achando tão ruim. Se Vai, você tá no vai seu embora país. você daqui. perfeito. Mas É São Paulo. Ah, eu não. Essa aí. Tipo assim, teve uma época que existe um êxodo, né, do galera do Nordeste de ir pra São Paulo. Existe, Inclusive, Mas- São Paulo foi construída por nordestinos. Bom, apesar deles negarem muito. Exato. Mas assim, pensei muito em mudar pra São Paulo, mas assim, uma Não. parte de mim. Cara, eu acho que eu amo aquela cidade pra turismo. Eu Sim. amo ir pra lá. Acho muito massa. Adoro fazer os rolezinhos, o rolezão, whatever. Me perder em qualquer canto, não entender o que tá acontecendo. Que é mais ou menos isso que acontece quando eu vou pra lá.
Mas morar, eu acho que não... Eu acho assim, a parada, Não bate, meu a parada santinho. de São Paulo, pelo menos Diferente pra do mim, Rio, que eu acho que eu super me imaginaria morando no Rio, É- por é- incrível que Eu pareça. amo o Rio. é tipo isso, por exemplo, ó, se eu fosse pra São Paulo, eu não iria morar em São Paulo porque é São Paulo. Eu iria morar em São Paulo porque é uma cidade muito grande e eu tenho bastante opções e As oportunidades. pessoas têm... e E querendo tal, ou não, tem muitas oportunidades. Exatamente, por ser uma cidade É. grande, por ser uma cidade Não, mas você não precisa dizer que isso quando você fala engloba- sobre São Paulo. que engloba várias pessoas, que São engloba... Paulo é Nova York do Brasil. Mas eu acho que esse Como é o uma pessoa motivo que já foi pra Nova York. privilegiado aí. Desculpa, quando eu estive em Nova York... Da última vez que eu tava em Nova York... Muito bem, pois diga. Não é não é uma Nova York do Brasil. É muito menor. É muito menor. Tudo bem, amiga, mas é um começo. Aquela... E eu acho que as pessoas em São Paulo, elas são menos perdidas. E Entendi. em Nova York parece que, enfim, pegaram um monte de pessoas, jogaram lá e falaram assim, olha, se vira. Pode crer. É porque é muita gente muito diferente junto, Pode cara. Sim, crer. é. Como eu nunca fui, é só uma percepção que eu tenho cinematográfica, pra ser bem sincera. É uma cidade muito mais assim, parece só borbulhante, entendeu? Mas foi isso que o Matheus falou, tem muita oportunidade, então a gente acaba... É o que acaba a galera fazendo o êxodo do Nordeste pra São Paulo, é exatamente isso. Porque, por exemplo, se a gente conseguisse ter em Fortaleza as oportunidades que a gente tem em São Exato, Paulo, é. a gente conseguiria. Mas assim, é uma questão cultural também. O pessoal, principalmente no Brasil, tem muito isso, né? Você tem muito essa parada da riqueza pra mostrar pros outros, né? Tipo assim, você visita os bairros ricos aqui da Irlanda. As casas da galera são casas grandes, são casas bonitas, mas não é nenhuma casa assim exorbitantemente muito chique, muito doideira assim. E elas são parecidas, né, uma com a outra. Exatamente, elas são bem padrõezinhas. Do mesmo bairro, são Se todas você iguais. se você for para bairros muito ricos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, você vai ver casas, cada casa é diferente da É uma outra. competição, né? É uma competição de arquiteturas diferentes, de coisas diferentes, com carros cada vez maiores na garagem. Então você, tipo assim, existe muito isso no Brasil e em Fortaleza, especificamente, existe isso assim de uma maneira que parece coisa de interior, sabe? Que às vezes chega a ser por conta Cômico, o né? teu sobrenome, sabe? Não, mas é Ai, no sabe? Nordeste tem muito isso do sobrenome, né? Exatamente É isso. verdade. Tipo, Tem. a gente tinha, eu e a Larissa, a gente já teve uma empresa de publicidade, uma agência, né? E muitas vezes quando a gente foi tentar fechar contrato com clientes, a gente tava assim, na boca do contrato, assim, com o contrato na mão pro cara assinar, e o cara perguntou o sobrenome da gente, como a gente não tinha um sobrenome, ou às vezes o cara confundiu o meu sobrenome com o sobrenome de alguém que era porque que era seu nome é Lima, importante. aí o cara achava que era um Lima conhecido. ou então até o Magalhães, né, É. e tal, aí a galera achava que Lucas Lima. por conta do prefeito. Sonho. E lá tinha um ex-prefeito chamado Juraci Magalhães, né? E em Fortaleza ainda tem muito essa parada meio do coronelismo e tal, não Sim, sei o quê. lá no Paraíba são os Gadelha. Então, e aí os Magalhães são muito da Bahia também, então a galera às vezes achava que eu tinha ligação com alguma coisa de política e tal, e quando via que eu não tinha, cara, uma das coisas mais doideiras que aconteceu comigo foi tipo, foi bem sem querer e foi bem sutil que quando eu me toquei que aconteceu, eu fiquei, caralho, eu Já não tinha acredito. acontecido. Né, eu tinha um Paliozinho 1.3 que eu ia com ele pra tudo quanto era canto, era meu carrinho. E aí meu irmão trocou de carro e ele me deu o carro dele antigo e falou, não, vende o teu aí e dá tudo certo. E a gente se vira e eu fiquei com o carro antigo do meu irmão. E o carro antigo do meu irmão era mais velho que o meu, mas era um Honda Civic. E aí eu uma vez no meio do... Já explica muito, já. E aí eu uma vez no meio de uma reunião com um cliente aqui e tal, eu coloquei a chave em cima da mesa sem querer. E ele viu, e aí ele perguntou, mudou de carro? E aí eu achei que era uma pergunta inocente. Eu falei, mudei. E tal, tô com o Honda Civic agora, me adaptando, eu preferia meu Paliozinho e tal, não sei o que. Brinquei e tal, a gente conseguiu subir o valor do contrato do cara. Na mesma reunião, assim, que a gente tava quase acabando o contrato com ele. E foi tipo assim, quando eu me toquei que isso aconteceu, que a gente entrou no carro, que a gente se olhou e falou, caralho, a gente só conseguiu isso por conta dessa chave desse carro. É porque a chave do Honda Civic tem um agazão bem Tem um bonito. agazão. E aí eu fiquei, caralho, Sim. não, eu fiquei me sentindo muito mal, porque, porra, meu trabalho, o esforço todo que eu faço pra tu, no final das contas, só ligar pro carro que eu aí tenho. Foi naquela hora que finalmente eu entendi a vaidade da publicidade ali, que eu finalmente, Vaidade bum, pura, né? Caiu a ficha. Quando eu voltei pro Brasil, eu me meti nesse mundo da publicidade, né? Porque eu sou...
A minha primeira formação é oceanografia. Olha. Choque. Mas não é? Sim. Aí depois eu fiz design gráfico e aí eu fiquei um tempão trabalhando como designer mesmo pra offline. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar num estúdio